Estamos iniciando a partir desta edição uma nova rodada de entrevistas do programa Fala Vereador. Esta é a última de 2025, que também será reprisada aí no primeiro mês de 2026. E no programa de hoje eu tenho o prazer em receber aqui no estúdio da TV Câmara o vereador João Pacheco. Vereador, muito obrigado pela sua presença aqui conosco mais uma vez. Obrigado a você, Ângelo, Carlinho e toda a equipe, e a todos os ouvintes, todos os telespectadores da TV Câmara. Bom, vereador, esse é o último programa do ano, vai ser exibido também aí no comecinho de 2026, serve para a gente fazer um balanço e falar das últimas ações mais importantes do mandato do parlamentar aqui na Câmara Municipal. Eu quero começar esse nosso bate-papo repercutindo um trabalho que o senhor tem feito e tem tido um diálogo bastante amplo com moradores ali do Jardim das Paineiras, bairro em que o senhor também reside, sobre a questão da perturbação do sossego. Os moradores vinham enfrentando, principalmente aos finais de semana, esse problema da perturbação do sossego, som alto, principalmente ali no estacionamento do ginásio Flávio de Mello. E agora me parece que o problema foi resolvido. O senhor ajudou a intermediar essa questão. Sim, na verdade, Ângelo, não é um problema só do Jardim das Paineiras e não só do Flávio de Mello também. É o problema da avenida toda, mas se concentrava um pouco ali no Flávio de Mello, tendo em vista o largo ali, o estacionamento. Então, alguns jovens paravam o carro ali, ligavam o som, até porque imaginavam que ali, pelo fato de ser um lugar aberto, não incomodariam as pessoas. Mas isso incomoda uma grande parte da população, uma grande parte dos moradores do Jardim das Paineiras. E é um problema cultural também, É um problema que a gente tem que atacar. Essa foi uma solução que nós conseguimos, Eu até agradeço ao Miltinho Reginato, ao Robson, ao PX, porque entenderam a causa, entendeu? E juntamente com alguns moradores do Bermuda, a Regina, que se mobilizaram, juntamente comigo. O vereador, ele precisa disso, O vereador sozinho não consegue fazer nada. Ele precisa do apoio da população para ele, capitaneando esse movimento, ele possa direcionar para um lado ou para o outro, ou dar um norte, E dar peso à demanda, Dar peso à demanda e dar um planejamento, uma forma, procura essa pessoa, vamos desse jeito, dentro da lei. E nós foram feitas ações de colocar as placas, e depois, com o auxílio do Robson, o fechamento, e da guarda, não é guarda municipal, é a guarda... Segurança municipal, segurança municipal. Patrimonial. Eles se comprometeram, meia-noite eles fecham, o estacionamento, e reabrem às 6 da manhã, quando inicia-se as autoescolas começam a usar aquele espaço. Perfeito. Então aquilo foi uma forma que a gente encontrou para equacionar o problema naquele local. Agora, nós temos reclamações também do outro lado, na outra ponta do Torquizinho, onde tem vários edifícios residenciais e também tem muito barulho ali, volto a falar, é uma questão de conscientização da população. Eu acho que nós temos que também... o fato de eu falar isso na Câmara é uma maneira de ir conscientizando, assim como a gente vai conscientizando. Eu fui muito criticado quando eu falei que lixo na rua, não a falta de coleta, o lixo na rua, o culpado é a população. Por quê? Porque quem joga, Você entendeu? Se a população não se atentar que o planeta é a casa, eu não sou ambientalista nesse nível. Mas assim, eu sou ambientalista racional. Não existe como você dispensar, é descartável. Nós vamos descartar onde? O planeta é a nossa casa. Sabe? Tirando o discurso dos Greenpeace, dessas coisas, não é isso. Mas assim, não existe como descartar. Se a gente for descartando assim, indefinidamente, o que vai acontecer? Nós vamos morar em cima de um acumulado de descartáveis. Porque não tem como descartar. Daqui a pouco as pessoas vão inventar uma forma de sujar o universo, de mandar para fora. Então não tem isso, sabe? As pessoas têm que entender que a limpeza pública passa também e sobretudo pela conscientização da população. Vereador, vamos falar de um outro problema ali no Jardim das Paineiras, que o senhor também tem se debruçado, tem lutado junto com os moradores para encontrar saídas, que é a Praça Joãozinho Pacheco, Ali tem um problema, precisa de passar tubulação, enfim. Parece que tem atualização. O senhor esteve reunido recentemente com o pessoal da Águas de Jaú. Eu, na verdade, fui nomeado pelo prefeito como representante da Câmara no Saenja.
né, do Conselho do SAENGE. O Conselho do SAENGE é composto por um advogado, pelo presidente e por um representante do Legislativo, e fui eu. E tive uma reunião com eles, a primeira reunião, né, logo depois que fui empossado, e na sequência a Águas de Jaú me chamou lá, eu fui. Até achei que era uma questão relacionada a uma burocracia que nós estamos sofrendo. Não, era justamente da praça, que era uma preocupação que eles manifestaram. E aí eu tentei falar com eles o seguinte: se a gente não poderia fazer aquilo como uma contraprestação, certo, uma contrapartida, como foi feita na doação do terreno para a biomecânica, né? Que a biomecânica se comprometeu a terminar um contorno, a terminar uma avenida, a manter e ampliar empregos e recebeu um terreno em contrapartida. Eu pensei, se vocês não têm algum espaço da prefeitura que seja útil para vocês assumirem a manutenção dessa praça, porque o problema ali é o seguinte: o que acontece? A CETESB embargou a praça, parece que agora foi desembargado. É um problema que você tem que lidar de três maneiras, né? Com a CETESB, com o Ministério Público, com a população e com o Tribunal de Contas. A água, em parte, já a partir de janeiro, esse problema vai ser minimizado. Tem uma boa notícia em relação a isso. Esse problema vai ser minimizado da seguinte maneira: a água que desce da Águas de Jaú, ali, que a Águas de Jaú coloca naquela tubulação e joga no rio, é a água que ela limpa os tanques. Uhum. Então ela sai com um pouco de detritos, né? Desce ali do Jardim Brasília, né? Desce do Jardim Brasília, da Avenida Décio Pacheco. Sim. Quando ela lava os tanques ali, aquela água que ela usa para lavar, ela coloca ali. Não é uma água poluída, mas é uma água que vem carregada de resíduos, né? E esses resíduos causam um mau cheiro. E o que acontece? Isso a partir de janeiro não vai mais acontecer. Eles vão decantar completamente, né? E essa água vai sair só a água por aí. Então, por exemplo, é lógico que não é legal que a água entre na praça e muitas vezes entre até na casa das pessoas, mas pelo menos não vai ser uma água pura agora. E com relação a essa tubulação, eu acho que nós temos que achar uma solução o mais rápido possível, porque Águas de Jaú fala que ela não é responsabilidade dela, e realmente não é responsabilidade objetiva dela, porque ela no contrato está que ela teria que destinar isso para o rio. Uhum. Então não é dela o equipamento público enfim, as tubulações. Mas quem sofre é a população, né? Como falava um antigo vereador, entre a briga do mar e o rochedo, quem sofre é o marisco, né? Então a população que está no meio não tem nada a ver com isso, né? Eu estava lá para tentar uma solução. Quando as pessoas começam dentro de uma discussão, se justificar muito que a culpa não é minha, eu acho que esse tipo de discussão não leva a nada. E há possibilidade deles assumirem? Inicialmente falaram que não tinha, porque não há o que eles não têm no momento nenhum dispositivo da prefeitura que eles tenham interesse, até devolveram uma esquina ali perto do São Benedito. Mas eu falei, olha, o 8º distrito ele está caminhando para ficar pronto. Uhum. Né? E ali a gente poderia fazer eles pagam aluguel em todas as coisas deles, né? O escritório, esse atendimento ao público que tem aqui na Saldanha Marinho, tudo isso ele paga aluguel. Lá em cima, onde está a sede deles, eles pagam aluguel também. Eles poderiam, enfim, a gente fazer uma doação, vai doar para todas as empresas, a gente poderia fazer uma contraprestação, eles se mudariam para lá, isso foi o que eu propus a eles. Uhum. Inicialmente eles não demonstraram muito interesse, mas ficou isso quem tem que falar é o prefeito, né? Claro. Para mim foi apenas uma sugestão. Sim. Mas eu estou aguardando ver se eles manifestarem interesse nisso, eu vou levar essa demanda para o prefeito. Bom, e dessa reunião o senhor também acabou conhecendo um dispositivo fiscal que pode ajudar a Santa Casa, já ajuda o Hospital Amaral Carvalho e pode ajudar a Santa Casa de Jaú. Exatamente. Na verdade eles mencionaram nessa reunião que estavam fazendo um aporte financeiro muito grande nesses dias mesmo para o Amaral Carvalho. E aí eu falei, bom, então eu gostaria de saber se a Santa Casa já está credenciada a receber isso. E em função disso eu já fiz a ligação para a Sila, e a Sila já se dispôs a que o contador da Santa Casa entre em contato com o superintendente, que agora é o Alex, né? Não é mais o Ivan está em nível nacional,
mora ainda em Jaú, mas não é mais o superintendente daqui. E eles ficaram de entrar em contato para colocar a Santa Casa também nesse bolo, entendeu? Então, destinar recursos dessa empresa que arrecada bastante em Jaú para a nossa Santa Casa, que na verdade é a que atende a população. Não só, né, os dois hospitais atendem, mas um é mais setorizado e o outro é mais amplo, né? Perfeito. Bom, vereador, o senhor sempre lutou pelo desenvolvimento econômico, que é uma bandeira do mandato do senhor. O senhor já relatou aí a aprovação que nós tivemos aqui pela Casa da doação de uma área para a biomecânica. O senhor citou também o avanço do 8º distrito, a expectativa aí para que ele seja colocado de fato em andamento, em prática, e de que forma isso pode ajudar a economia da nossa cidade? De muitas formas, né? Porque, por exemplo, você citou da biomecânica. Uma vez na Câmara eu citei isso, que eu fui conversar com um diretor, um secretário de desenvolvimento econômico de Valinhos, que é uma cidade muito próspera, né? E ele tinha se notabilizado por ter feito um bom trabalho em Valinhos. Eu fui conversar com ele e ele falou, a primeira coisa que você tem que fazer é manter os seus. Né? Então, por exemplo, antes de você pensar em atrair novas empresas, você tem que dar um bom ambiente de trabalho para quem está lá já. Senão fica uma coisa até meio um contrassenso, né? Sim. Você fica buscando outros enquanto você desampara os que estão aqui. Então, esse foi uma ação que o prefeito, foi de iniciativa do prefeito, alguns vereadores também auxiliando, não fui eu, mas eu já na hora que eu percebi, já encampei a ideia e fiz o discurso favorável para incentivar os outros vereadores e assinei também positivamente. Acho que essas ações são positivas porque o empresário, toda vez que um grande empresário vem a uma cidade, ele quer conhecer o prefeito, ele quer conhecer as autoridades, para sentir a receptividade ou não do poder público em relação a ele e em relação à atividade dele, né? Sim. Então, por exemplo, todas essas empresas que venham para agregar, que venham para trazer empregos, e, por exemplo, faculdade, você vê o que a faculdade ela performou na cidade, na economia da cidade, né? A gente não percebe, mas o que tem de gente pagando aluguel em Jaú, o que tem de gente contratando serviços em Jaú, alunos, né? Então, tudo isso são fatores complementares, são políticas complementares. Não é você fazer só num setor, né? Mas é necessário. Um conjunto de ações. É um conjunto de ações, porque você percebe, por exemplo, a cidade ficou muito em cima do calçado e quando o calçado deu sentiu um pouco uma crise, você vê o que o município, quanto que sofreu o município de Jaú, né? Então eu acho que Jaú ela é e sempre vai ser a capital do calçado feminino, mas também é a capital da Terra Roxa e também pode ser a capital nacional logística, porque nós estamos bem no centro do estado. E nós também, nós temos a principal hidrovia do Brasil, ela passa aqui, né? Que é o sistema Tietê-Paraná. Que esse sistema, se ele for desenvolvido, se ele for bem divulgado, ele coloca Jaú com acesso direto, não só ao porto de Paranaguá, quanto ao porto de Santos, mas ao porto de Buenos Aires. Sim. Imagina, ele pode sair daqui e ir para a Argentina. Bom, vereador, a gente teria muitos outros assuntos, já vamos caminhando para o encerramento, né? Já 13 minutos de conversa aqui. Bom, o senhor apresentou as emendas impositivas, né? Beneficiando aí principalmente os asilos aqui da nossa cidade, Hospital Teresa Perlatti, Santa Casa, a parte do céu odontológico aqui do município, a PAI, são ações importantes também. Gostaria que o senhor falasse aí rapidamente, aí nesse minuto final, a expectativa para 2026. A expectativa é muito positiva. Infelizmente, esse foi meu primeiro ano com esses recursos, porque no meu primeiro mandato não tinha, e eu, infelizmente, acabei me perdendo num só quesito, que eu tinha um compromisso de ajudar a UTI da Santa Casa. Então, como eu acabei preenchendo rapidamente a maioria das entidades assistenciais da Santa Casa, faltou para a UTI da Santa Casa. E eu pedi para o Salles destinar uma boa verba para a Santa Casa, e dentro dessa verba eu vou destinar para a UTI, pedir para o provedor destinar para a UTI, e no ano seguinte também vou destinar mais para a UTI, porque a UTI é uma unidade, é um serviço que é muito necessário para a população. Para o ano de 2026, Ângelo, eu acho que queria desejar à população um bom ano, uma boa esperança, um bom Natal, e o ano que vem é um ano de eleição, né? Eu gostaria que a população tivesse noção
e votasse consciente nas próximas eleições. Eu não quero nem fazer uma propaganda partidária aqui, porque isso nem é permitido, mas que a população observasse bem tudo que a gente está passando, tudo que a gente está sofrendo, e fizesse um voto consciente no ano 2026, que eu acho que é um ano que vai ser um ano da virada e vai ser um ano muito promissor e muito positivo para o nosso município, para o nosso país. Pois bem, nós recebemos hoje aqui o vereador João Pacheco. Muito obrigado pela sua companhia, pelo carinho da audiência e até a próxima.